Pode, né, varão? Pode, né? Vamos lá, amados, nós iremos trabalhar o nosso livro. Aí vocês que estão nos visitando pela primeira vez hoje, muito bem-vindos, será um prazer falar contigo hoje através da palavra de Deus. Esse é o livro de minha autoria, junto com toda a igreja, fizemos esse livro junto. Esse livro ele foi tirado de pregações aqui na nossa igreja, no qual nós colocamos a casa em ordem, colocamos assuntos no qual talvez a Bíblia não mostre, sobre cultura, sobre manias da igreja de Éfeso. Esse livro ele é resenhado 1ª e 2ª Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, e ele está um livro super fácil. Cada dia que passa eu recebo mais elogio, agradecimentos por esse livro. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem de um pastor, dizendo, o pastor falou assim, poxa, eu fiz bacharel em teologia, fiz pós-graduação, fiz tudo. Eu conheço a carta de Timóteo, mas eu nunca tinha olhado com esse olhar desse livro. E aí ele disse assim, que esse livro para ele já é um livro acadêmico, né? Quem não sabe, um livro acadêmico é quando se torna um livro de estudo, um livro no qual você pode dizer que colocaria como um livro da sua biblioteca para você estudar e ensinar pessoas. Então, se você não adquiriu esse exemplar, adquira. Não estou fazendo venda, estou divulgando, ok? Ainda não está autorizado a você xerocar esse livro, nem tirar cópia, não. Umas pessoas têm passado para mim que tem pessoas que estão com o livro no celular. Deve estar escaneando ali, né? Mas aí fazer o quê, né? O varão está acostumado com pirataria mesmo, deve ter gato em casa, deve ter net, gato em casa, então ele não vai querer nada original, ele na verdade está mostrando o que ele é. O livro está aqui, eu acho que não é ruim e não é difícil de investimento para ninguém. Um livro desse, tanto de página dessa, uma obra linda dessa, o cara não consegue comprar, não sei mais o que ele quer da vida. Vamos lá, nós iremos trabalhar na página 153, em que nós falamos aqui na quarta-feira. Eu vi que a grande maioria veio na quarta-feira, e nós trabalhamos aqui o tema sobre contentamento. Qual foi o tema na quarta-feira? Contentamento. Nós trabalhamos também um texto base de Timóteo, capítulo 6, e o versos número 6 ao 10. Gostaria que os irmãos tomassem essa leitura agora, por favor. Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 10. Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 10. Cadê o seu livro, Hugo? Timóteo 6, verso 6, esse é o dela, né? E o seu? Timóteo 6, versos 6 ao 10. Gente, é só deixar de comer um hambúrguer que vale o livro já, ok? Vamos lá. No entanto, a devoção, olha lá, gente linda. No entanto, a devoção, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Você lê isso comigo em voz alta, por favor? No entanto, a devoção, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Vamos até o verso 10 sem parar então, já que você agora pegou engrenado aí. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos esse mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos felizes, ok? Vamos lá, por favor, Fabrício. Mas aqueles que desejam enriquecer, atenção, sinal de alerta, sinal vermelho. Portanto, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos, nocivos, e que levam à ruína e à destruição. O último versículo, por favor. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os, e alguns, portanto, desejam, ao desejarem, ou portanto, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram da fé, afligindo assim, mesmo com grandes e muitos sofrimentos. Palavra de Deus para nossas vidas. Nessa noite, alguém recebe a palavra de Deus com uns aplausos aí? Bom, poderia ficar aqui falando com os irmãos somente nisso aqui, que é o assunto do nosso capítulo 14, da página 153 e a 4, e 5 e 6, ok? Foi diluído esses versículos lá. E tem muitas tratativas aqui, no qual não falei na quarta-feira ainda. O que me chamou a atenção foi o versículo de número 7, a fazer essa próxima ministração. Na verdade, não foi impulsionado por isso, mas foi o que me chamou a atenção, como nós iremos caminhar hoje. Por exemplo, no verso 7 ele diz assim, afinal não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, né? Isso me chamou a atenção, eu fiquei remoendo, tratando isso na minha mente, adaptando essa palavra no coração, e eu vi que Paulo, na verdade, ele traz muitas coisas na essência. Paulo era um cara estudioso,
Ele estudava bastante, ele era muito entendido. As palavras, o discurso dele são assim, tu fala, nossa, que homem sábio, como ele aplica. Ou seja, difícil discutir com Paulo. Ele ganhava todos, ao ponto de ele dizer que não discutia para ter embate, dizendo assim, eu ganhei. Portanto, que ele mesmo diz, né? Nem Paulo, nem Apolo, mas Cristo, entendeu? Mas ele não perdia nenhum do discurso dele, porque ele tinha argumento sólido. Ele sabia. Paulo é aquele que, quando vocês lêem a carta, você vê ele pregando com convicção. Não há sombra de oscilação, nem dúvida em Paulo. Então, quando ele diz assim, afinal não trouxemos nada quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixar, ele está tirando isso de qual livro? Quem falou, levanta a mão. Quem falou, levanta a mão, nota 10, ok? Ele tirou de Jó. Lembra quando Jó perdeu tudo? Ele falou, nu eu saí, nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tirou. Dá no mesmo. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo ele tem uma demonstração assim de conhecimento. Então dá para entender que a durabilidade da insistência, por exemplo, o nome da camisa, firmes e constantes, essa constância de Paulo é o aprendizado em que ele pegou dos reis, dos profetas, em que ele pegou do histórico. Qual a base de Moisés? Ele leu. Qual a base do profeta? Ele leu. Entendeu? Qual a experiência desses homens? Ele leu. Eu vou dizer que Paulo ele tem defeito porque ele é ser humano. Mas é quase imperceptível você achar uma falha nesse homem. Perfeito é Jesus. Ninguém rouba o lugar dele, ok? Mas Paulo, ele é aquela figura de exemplo a seguir, de modelo, ao ponto de ele dizer assim, quer imitar Cristo? Me imite. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E ele não tem essa falsa humildade que a gente às vezes diz assim, Ione, não olha para mim não, olha para Jesus. Isso é falsa humildade. Na verdade, a Bíblia manda as pessoas olhar para a gente. Jesus apontou dizendo que nós somos sal e nós somos luz. As pessoas não conhecem Jesus, ninguém viu, mas conhecem Jesus que habita em você. Então você é um sinal da evidência de Jesus, ok? As pessoas iam na aldeia de Betânia para procurar quem? Jesus ou Lázaro? Lázaro, através da vida de Lázaro, através da vida de Lázaro, elas achavam quem? Jesus. Então as pessoas irão conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador, através da sua vida. Lembra? Mateus capítulo 5, vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. E quando nós olhamos isso, tem 3 palavrinhas descritas no verso 6 que eu queria destacar com vocês aqui agora. Dá uma atenção lá no verso 6, Ele diz assim, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. 3 palavras, devoção, repete comigo, devoção. O que é devoção? Diga fé. Exercício da fé. O que é devoção? Uma vida devota. Por exemplo, você veio para o culto agora, à noite. Qual o nome disso? Devoção. Alguém saiu da sua casa e falou assim, o fulano é cristão. Você está devotando a sua fé, você está tirando um tempo da sua vida. Por exemplo, você está dando uma oferta da sua vida para Deus. Tempo é oferta, você sabia? Por exemplo, se você roubar alguém, você tem como pedir perdão, indo lá e restituindo essa pessoa. Agora, você não tem como restituir essa pessoa com o tempo. Então, você está tirando um tempo da sua vida, você tem um tempo de vida. Você está tirando hoje umas 5 horas de culto. Quase que eu tirei tua paz agora, né? Você está tirando um tempo agora do seu dia, um tempo do seu domingo, para prestar um culto a Deus. Esse tempo não vai voltar mais. Quando Deus fizer uma contagem dos seus dias, Ele vai ver que essas 2 horas de domingo, você deu para Ele como oferta. Está comigo aí, não? Você poderia passear, você poderia fazer o que for, descansar, só que você resolveu pegar essa oferta de 2 horas e entregar para Deus. Tá bom para você, gente? O nome disso é devoção, o nome disso é fé. Ok? Então você está certo. Isso você acertou. Então ele diz que a devoção acompanhada de quê? Contentamento. Vamos caminhar nos passos da Bíblia. Espero que possa colorir os textos para que vocês possam entender. Uma pessoa, parente do pastor Rafael, hoje de manhã, falou que esse tempo todo de Rehobote foi a melhor pregação que ele ouviu. Eu falei, gente, então a gente estava estragado nos outros dias, né? Mas é que de fato, até comigo isso fala. A palavra nossa hoje é contentamento. E quando eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo a aplicação minha também. Não tenho como viver fora disso. Eu tenho que me esforçar cada dia mais, como todos nós aqui, ok? Então, ele diz que a devoção, a fé que eu tenho, que você tem, que nós temos, ela tem que estar acompanhada de quê? Contentamento. O que é contentamento? É uma satisfação, um júbilo. Alguém que talvez não tenha o que queria, mas é feliz com o que tem.
A maioria dos contentamentos, para a gente termos ele como exemplo, prática, é você não olhar a vida de ninguém. Aonde nós iremos entrar aqui? Presta atenção. Você sabia que a igreja de 10 anos para trás parece ser outra igreja do que existia antigamente? Pergunta para mim, como? Avanço da internet. Com o avanço da internet entrou esses coachizados da vida. Essas propagandas de prosperidade meia americana que entrou nos púlpitos. A prosperidade que eu acredito na Bíblia é legítima. De que forma? Se obedeceres a minha voz e os meus mandamentos, comerás do melhor dessa terra. Então a prosperidade que eu acredito bíblica não é você fazer um sacrifício como as pessoas fazem campanhas para Deus. Não adianta fazer uma campanha e pegar um cigarro no carro para fumar. Não adianta fazer uma campanha e falar um palavrão. Não adianta fazer uma campanha e espancar a esposa. Ser algo incompatível com o evangelho. Então o nível da tua obediência será um nível da tua prosperidade. O Senhor disse ao profeta Samuel: porventura tenho o prazer em sacrifício? O que é sacrifício? Oferta, campanha, oferta, campanha, oferta, campanha, como todo mundo faz. Ele diz assim, para mim, obedecer é melhor do que sacrifício de tolo. Então presta atenção, a palavra contentamento cara, não nasci numa família rica, mas se eu olhar para o lado, se eu olhar para a minha vida, não tenho falta de nada. Sabe, quantas pessoas ricas, estávamos comentando hoje sobre o jogador Neymar. Eu falei, gente, é excessivo o que ele tem. E alguém me trouxe uma retratação hoje dizendo que ele e um amigo estavam passeando numa rua, e aí ele falaram assim, vamos lá comprar uma água para ver. Não tinha ninguém na rua, mas quando ele chegou, o rapaz do bar que vendeu uma água para ele começou a gritar, Neymar, em questão de segundo, a rua lotou e ele ficou incompatível com aquele lugar. Ele não consegue no mercado fazer uma compra com a família. Ele tem que montar um mercado para ele ir. Ele tem um prazer de passear com a família no shopping. Então uma riqueza fora desses padrões, do que a gente sabe que é saciável, uma riqueza com contentamento, ela se torna um dano para a gente, um prejuízo para a gente. E aí voltando, rebobinando o que eu falei sobre essa teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela está entranhada na igreja. Entranhada, ela está misturada com coach, com técnicas. Tópico 1 para você prosperar. Tópico 2 para você prosperar. E a gente está ensinando pessoas a prosperarem sem princípio. Sem princípio de uma mulher só, de um marido só. Sem princípio de obedecer o pai, a mãe, a lei de Deus. Então está uma coisa que está todo mundo adoecendo. Aí eu faço a retratação da igreja brasileira. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Está inchada. Ao ponto de no teu trabalho 90% ser crente. Mas no seu trabalho o que há de índice de roubo, de atraso é absurdo. Por quê? Porque a gente está ensinando coisas sem princípios para as pessoas. Então a igreja está dando técnica, mas não está ensinando a buscar a unção e as verdades. Então a Bíblia diz que a devoção, que é a fé, ela tem que estar acompanhada de contentamento. Ao ponto de se alguém parar com a BMW na porta da igreja, é próspero. Mas se o irmão parar com um carro inferior, não é próspero. A nossa medição de prosperidade está pelaquilo que se vê e não pelaquilo que é. Ao ponto, talvez, de uma mulher, por exemplo, uma mulher que é casada, um marido que trabalha às 8, 9, 10 horas do dia para levar o pão de cada dia para casa. Talvez se uma mulher for uma mulher tola, ela não valoriza esse marido que é leal a ela e leal à filha. Ela fica olhando o marido da vizinha, que faz propaganda enganosa, que anda com coisas ilícitas, roubada, furtada, e que não tem uma vida digna diante de Deus. Então a nossa igreja, a igreja mundial, precisa voltar para a cruz. Voltar para a cruz é ter contentamento em Cristo. Aonde se instaurou, por exemplo, aonde se instaurou a ansiedade dentro da igreja? Não era para crente ser doente, sabia? Eu não estou dizendo de enfermidade assim, você caiu, quebrou um membro do seu corpo, né? Você ficou doente de uma gripe, mas um cristão ter depressão não é a palavra que cura, gente. Um cristão ter ansiedade, a Bíblia dá remédio, dizendo assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele quem? Na palavra. Nele quem? Em Deus. Ao ponto de a massa doentia, hoje não ser o mundo. Porque o mundo disfarça com bebida, com droga, com prostituição. Mas a gente está descarado ao ponto de cristãos hoje terem a maior popularidade de terapias, ok? É cristão. Fazendo terapias de um psicólogo, uma terapia de um terapeuta, um psiquiatra. A maioria, por quê?
Porque a igreja está sendo ensinada de forma errada. Nós estamos perdidos. Nós não estamos contentes ao ponto de se as portas da prosperidade não abrir para você em um ano, você fica depressivo. Se Deus não te der o filho que Ele te prometeu, você fica depressivo. E a gente está esquecendo o quê? O contentamento. Qual o contentamento bíblico? A sua fé genuína. Olha o que o texto diz, ó. A devoção, que é a fé, acompanhada de contentamento em si, já é grande riqueza. Então tem gente apontando a riqueza que é falsa. A verdadeira riqueza ainda é e sempre será o seu nome escrito no livro da vida. Até porque essa vida que nós temos, ela é totalmente passageira. Uns vão morrer com 30, outros com 40, com 20 e pouco, com 50, com 60. O salmista foi bem longínquo quando ele diz assim, ó, o homem está enfadado a viver 70, 80 anos, passar disso é enfado da carne. Então nós iremos 80, 70, 90. A fulana bateu 100 anos, mas não há vida, não há vitalidade. A pessoa já está com aqueles problemas de crise, a canseira do corpo, porque o corpo é terra. Nós viemos do pó e do pó nós iremos morrer, voltar também. Então aprenda uma coisa, 3 virtudes. Se você tem fé, você tem que estar contente. Tem que estar contente. Você tem que estar feliz com a casa que você tem, com a vida que você leva. Eu não estou dizendo feliz assim, ao ponto de você ficar, não, o pastor hoje falou que eu não preciso lutar mais. Não, calma aí, não é lutar. Você pode vencer, mas espera aí. Ao ponto de trazer desequilíbrio emocional, transtorno mental, confusão generalizada dentro do seu matrimônio, isso não é fé, isso não é devoção, isso não é riqueza, já é problema. Provérbios 10, 22 diz que a bênção de Deus, ela traz riqueza e não acrescenta dores. Quando é de Deus, tem paz em tudo, porque Deus não habita em confusão. Você não vai ser feliz com o marido da outra, tendo que dar ruim no outro casamento, porque você quer aquele homem, quer aquela mulher. Não! Deus não vai tornar você feliz, tornando o outro infeliz. Deus não vai falir o negócio de alguém para favorecer o teu. Eu estou na mesma rua com 2 comércios do mesmo ramo. Senhor, se tu fechar aquela porta do meu vizinho, eu vou me dar bem. Eu estou me comparando, eu estou sem contentamento. Eu estou sem foco. Então eu vou torcer para o insucesso do outro para eu ter sucesso? Preciso. Qual a diferença? Eu tenho Deus, cara. Já basta. Então a fé em si, ela é trazida como um contentamento, que já é uma grande riqueza. Então talvez você está olhando para essas páginas aí, como eu falei para vocês, a igreja hoje brasileira se tornou uma igreja americanizada, onde a teologia da prosperidade entrou, onde fazem livros mais, não para ensinar doutrina, mas livros pontuais, né? Ensinando você a prosperar. Aonde tem pregadores com o dom da prosperidade, mas eu não vou tirar de um sermão, dá para pregar um sermão e falar de prosperidade dentro dele, desde que ela seja coesa, né? Algo dentro dos padrões bíblicos. Aí sim, Paulo vai dizer para a gente, como Timóteo, que é esse contentamento que o Senhor espera da igreja. Um contentamento, ou seja, ao ponto de você não despertar a inveja do irmão, ao ponto de você não adoecer. Irmão, você tem uma vida inteira para prosperar. Por exemplo, as pessoas falam, caramba, estou com 29 anos, fazer 30, ainda não casei. Gente, que desespero. Tem gente que casou com 25 e está descasando. Quando Deus não resolve alguma coisa no seu tempo, Deus está te poupando de um prejuízo no futuro. Está entendendo? Deus ainda não fez isso na minha vida. Deus não fez, meu irmão, porque a gente não sabe o que a gente pede. Lembra que o texto de Hebreus 13:8 diz? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, a Bíblia mostra que Deus é um Deus do passado ao futuro. Já falei para vocês que a Torá é escrita de trás para frente. Então Deus, ele já enxergou lá como é que vai ser o futuro. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele tem norte. Ele tem norte, ele sabe, na verdade Deus sabe o que quer, a gente não sabe o que pensa. Então uma devoção é banhada de contentamento. Repete comigo, contentamento. No verso 7 ele diz sobre a questão de como ele veio e como ele vai. Por favor, afinal não trouxemos nada. Quem aqui nasceu com dente? Quem nasceu com dente? Lembra disso não? Quem nasceu graduado? Quem aqui nasceu já com roupa? Não nasceu nada. Você nasceu com um cordão umbilical agarrado, ok? Que esse cordão umbilical, de uma forma espiritual, era talvez as indecisões, os erros, as bênçãos e a maldição dos seus pais. Mas no momento em que um cordão é cortado, e no momento em que você recebe Jesus também,
qualquer um tipo de maldição hereditária dos seus pais também é cortado na sua vida. Então nós nascemos de que forma? Nus. Nascemos sem roupa, nascemos peladões. Agora olha para a pessoa do seu lado. Está vestido ou não está? Está ou não está? Vem cá, não tem um acréscimo na vida dela? Você pode olhar lá no seu guarda-roupa e ver algumas roupas lá na sua sapateira e enxergar alguns sapatos, algumas sandálias. Só quando você nasceu, cara, você não tinha nada. Então isso foi acrescentado na sua vida. Então nós nascemos nu e temos sim alguma coisa que já aconteceu em nós. Então ele diz que nós não trouxemos nada a esse mundo quando viemos e nada iremos levar quando deixarmos. Do mesmo jeito que nós nascemos, nós iremos morrer. Ou seja, o pó volte à terra como era, Eclesiastes 12, verso 7. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Bota um pouquinho de grave, Sérgio. E o espírito volte a Deus que o deu. Cara, a Bíblia está escrito tudo, por que a gente vai viver ansioso? Afinal de contas, deixa eu falar, se você conseguir uma bela casa, um belo carro, uma bela graduação, um belo estilo de vida, ainda assim, por mais longínquo que ele seja, vai ser temporário, porque nada se compara com uma eternidade. Sabe o que é eternidade? Para sempre. Soma a sua eternidade com 1 milhão de anos, infinito. Chama a sua eternidade com 1 bilhão de anos, infinito. Então o que adianta se frustrar por uma vida passageira se eu terei uma vida eterna que nunca mais terá fim, para que nela sim eu possa ali regozijar e me alegrar? Está comigo aí, não? Então a minha intenção hoje é tirar qualquer tipo de frustração da sua caminhada, da sua mente. É você estar contente, e contente até com o que deu errado, com até aquilo que você não conseguiu, com até aquilo que você falou, poxa, podia ser minha vez, por que nunca acontece comigo? Mais uma vez, aquilo que não chega aos seus olhos, aquilo que não chega às suas mãos, foi Deus te livrando daquilo que você não conhece. Lembra de uma coisa, muito é dado, é muito é cobrado. Se alguma coisa não chegou para você, é porque Deus viu que você não era cabível para dar conta daquilo que chegaria para você. Então tem algumas coisas que você falou assim, é perca, Deus falou assim, é tratamento. Você falou assim, é perca, Deus falou assim, é livramento. Está entendendo, pessoal? Então nós não trouxemos nada e não íamos levar nada. Agora ele vai engrossando mais, no verso 8, ele vai dizer sobre alguns perigos. Vejam bem, dá uma olhada. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Então, o que a Bíblia promete? Como eu falei na quarta-feira, alimento e roupa. Faltou alguma coisa nessa semana? Comeu bem? Alguém se alimentou hoje? Comeram bem hoje, gente? Comeram tão bem que estão até morcegando aqui no culto, né? É ou não é, Daniel? Pastor, comi uma feijoada, estou como, né? Ok? Comeram bem hoje? Se olhar na sua geladeira, tem alguma coisa para comer? Se olhar no seu armário, tem condimento para a semana? Tem o dinheiro do pão da manhã? Vai sair para lanchar depois do culto? Tá bem para caramba. Tá muito bem. Tem roupa para colocar amanhã? Tem ou não tem? Então você está bem, então a Bíblia está sendo Bíblia na sua vida. Agora ele diz sobre um perigo, e esse é o perigo, gente. Atenção aqui, ó. Dá uma olhada. Verso 9 e o 10. Mas aqueles que desejam enriquecer, é um desejo seu, caem em tentação e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos, que levam à ruína e à destruição. Eu acho que não vale você enriquecer para perder a presença de Deus. Não vale você enriquecer para divorciar da sua esposa. Qualquer coisa que você possa acrescentar na sua vida, que tire das pessoas que você ama, do Deus que você serve, eu acho que isso seria uma pobreza. Afinal de contas, Satanás ele sabe que isso ganha o nosso coração. Portanto que ele ofereceu Jesus isso. Jesus, em Mateus capítulo 4, Satanás ofereceu, segundo a necessidade que ele tinha. Olha, transforma pedra em pão, ou seja, mata a sua fome. Se me prostrar e me adorar, darei reinos e a glória desse mundo a você. Então, na verdade, algumas riquezas nós falamos assim, ó, Deus está me abençoando. Deus está te abençoando trocando de esposa? Deus está te abençoando você ficando um varão soberbo? Deus está te abençoando no horário de culto, você trabalhando só por causa de hora extra, de dinheiro? A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Lembra que eu falei que esse tempo de 2 horas, Cléo, é um tempo que você está dando de oferta para Deus? Então, no momento em que você deixa de cultuar a Deus, você está fazendo o quê? Cultuando o paganismo, cultuando o Deus. Jesus chamou o dinheiro de Deus. Só que a Bíblia não proíbe você ter dinheiro.
Claro que não. A Bíblia proíbe você amar ao dinheiro. O que é amar ao dinheiro? Amar ao dinheiro é quando você tem o dinheiro como prioridade, não a sua família, não a presença de Deus, não ao seu culto. Aquilo que você troca, aquilo que você cultua, aquilo que você doa o seu tempo, é o seu Deus. Quantas pessoas, na verdade, vêm as contas apertando, e ali é o teste de Deus de fidelidade. Por que cultuar com folga de tempo? Como eu falo, o culto de quarta-feira, torno a repetir, culto de quarta-feira é muito sacrifício. Porque você já teve uma vida corrida, saiu de casa às 6 da manhã, 5 horas da manhã, 4 da manhã, vai acordar no outro dia cedo, tem que preparar roupa, comida, marmita. O culto de hoje é confortável, talvez você acordou tarde hoje, né? Você tem uma vida bem larga hoje, aí fica muito fácil cultuar. Agora eu quero ver você ser crente, pegando Deus e adaptando o culto no seu dia corrido. O nome disso é Coração de Maria no mundo de Marta. O mundo de Marta, o mundo da correria, cheio de coisa para fazer, mas o coração de Maria, o mestre chegou, larga tudo e vai adorar. É essa a diferença que Deus quer da gente. É esse estilo de culto que Deus quer da gente. É essa devoção. Não é quando dá, é quando eu quero. É quando eu quero. Agora o texto diz para a gente que alguns se perdem. E quando se perdem? O Paulo mesmo diz, olha, o fulano se desviou, amou mais as coisas desse mundo do que a Cristo. Quantas pessoas, gente? São 10 anos aqui com vocês em Rehobote, fazer 11 agora. Uma caminhada ministerial, já vai fazer 20 anos caminhando, vendo pessoas entrarem, vendo pessoas saírem. Não enxerguei defeito na igreja, não enxerguei defeito na mensagem. Enxerguei apenas o seguinte, aqueles que vieram, que saíram, na verdade vieram porque não tinha nada, conseguiram o que queria, agora foram embora. Isso vai continuar acontecendo. Quem é o próximo da fila? Quem é o próximo a se perder? Porque todo mundo chega pobre, irmão. Hoje veio um cara, vocês não vão saber nem nome, dizendo assim, pastor, a mensagem de hoje tocou no meu coração. Poxa, eu separei da minha esposa. Eu falei, meu irmão, vai lá e fala para ela que vai voltar para você. Eu fiz um voto, olha o cara, fiz um voto dizendo que na cara dela, se eu voltasse para ela, que Deus levasse os meus netos. Sabe o que eu fiz ele fazer? Ele me deu a chave. Porque ele falou, no momento nervoso, eu estava com o filho desencapado. Eu falei, vai lá agora, pega isolante no altar. Fala, Deus, falei igual o Jó, o que não devia, o que não sabia. Pede perdão a Deus, porque seus netos são bênção, tá? São as gerações de rebento que o Senhor vai fazer. Se conserte com Deus, fala com Deus que o voto foi teu de tolo, ok? E você vai sair daqui agora e vai voltar para sua esposa. Eu só vi ele vindo no altar. Mas o resto é com ele. Está entendendo, irmãos? Sim ou não, gente? E vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Você acredita que eu falei de jogo de futebol? A igreja estava lotada de manhã, lotada. Mas você sabia que está lotando de manhã e à noite? Na quarta-feira não tem lugar, né? Mas você sabia que tem gente que não veio de manhã e não vai vir agora por causa do jogo de futebol? Tem nada a ver, pastor. Tudo bem. Todos que caíram começaram com o primeiro dia, não nada a ver. Tudo bem, não vou lá, sou religioso aqui, eu estou aqui porque eu sou pastor. Meu irmão, são 20 anos, interrupto assim. Todo mundo que caiu teve o primeiro dia que começou. Porque a gente vai tocando no fruto. A gente vai se alargando e vai vendo que nada acontece. Pô, faltei aquele dia o culto e Deus continuou me abençoando. Eu vou achar que isso já é comum. É igual um cara que cai numa adultério. Ele cai a primeira vez, ninguém descobre, ele continua com adultério. Aí depois você vai descobrir 20 anos o cara está adulterando. 10 anos o cara está adulterando, né? O cara que achou uma facilidade no trabalho de roubar. Roubou, a conta bateu, o patrão não viu, ele já guardou aquilo e falou assim, não. Ninguém me viu, aí na próxima semana rouba, na terceira semana rouba, e vai. Mas até um dia que a casa cai. E amigos, olha para mim, a casa cai para todo mundo. Cedo ou tarde a casa cai. O filho pródigo, Lucas 15, saiu todo posudo da casa do pai. Não tem nada a ver com o pai me deu herança, agora eu sou rico, só que o dinheiro acaba. Por quê? Porque a fonte que alimenta foi rompida, aquela casa do pai é a presença. Então, ele saiu posudo por quê? Ele saiu com o brilho da casa do pai, a estrela da casa do pai, saiu com o alimento da casa do pai, com a roupa da casa do pai. Mas se não repor a fé, uma hora ela acaba. E ele não tinha peça de reposição, ao ponto de ir caindo, aí chega no fundo do lamaçal, cuidando de porcos. E aí? Parou de alimentar, saiu da fonte, amigo, já era. E é assim, ninguém
Ninguém se desvia do dia para a noite. É um culto que a pessoa está, aí responde alguém no zap. Satanás, ele é muito esperto. Dá o teu ouvido, tua atenção para cá. Satanás, ele trabalha com a peça do Jeová Nissi sexta-feira. Distração. Você acredita que o fato de você ficar apertado, de ir no banheiro, você não bebe água em casa? Por que o Satanás bota para você beber água no culto? O médico te pediu, botou na receita, beba água, você não bebe. Mas chega no culto, aí o demônio fica lá assim na porta. Está com sede não? Olha, vai demorar o culto, vai no banheiro. São distrações. Ao ponto de você não ouvir a mensagem completa, não adorar a Deus como tem que ser adorado. Entendeu? Aí você quebra um circuito. Quando você vê a obra do tabernáculo, quando você vê tudo perfeito, não dá. Se o sacerdote não tivesse qualificações, se o animal que fosse imolado aqui fosse um animal defeituoso, Deus matava o sacerdote lá no Santo dos Santos. Então, o culto, o sacrifício tem que ser perfeito. O momento que você chega, a rendição que você faz a Deus, o perdão que você pede a Deus, o momento do louvor, onde está o aroma, o incenso ali, o momento do louvor. Aí você não gosta de louvor, chega atrasado no louvor, queimou o culto, depois não sabe porque morre no Santo dos Santos. Aí morre no Santo dos Santos, fala, Deus é mau, Deus não cuidou de mim, as coisas não aconteceram. Por quê? Porque desde lá você está desprezando a oferta de Deus. Ó. É culto, irmãos, é culto. A gente vive muito no oba-oba, por quê? Porque Deus não está aqui de forma corpórea. A gente fala, Deus não está vendo, Deus não está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tenta falar alguma coisa ou pensar alguma coisa, Deus já sondou o teu coração. Estão perdido, irmão. Levanta a mão e fala assim, perdi. Não adianta, irmãos. Tem como enganar Deus não, irmãos. Deus sabe do que a gente fala e a gente não sabe. A Bíblia diz que Ele examina a intenção do nosso coração. O coração do homem é enganoso. Eu pensei alguma coisa, eu mesmo me enganei, meu coração me enganou. Mas para Deus não, Ele sabe de tudo. E agora, quem poderá nos defender? JC, graças a Deus, nosso advogado fiel. Quando Deus fala assim, ó, vou eliminar, aí o JC fala assim, pai, tá bom, meu filho, por causa de você. Ah, meu irmão, seja apaixonado pelo JC, irmão. Apaixonado. Se não é esse advogado que nunca perdeu uma causa, olha para esse irmão do seu lado, já tinha sido fulminado há muito tempo. Porque o agente para pecar está do teu lado. Olha para a cara desse pecador. Aí olhou mesmo, né? Vocês são assassinos mesmo. O texto diz para a gente em que nós devemos tomar cuidado com a riqueza, irmãos. Não é proibido. Fala para esse irmão do seu lado. Você pode prosperar. Começa a profetizar sobre ele. Uma condição de vida melhor, uma renda melhor, uma qualificação profissional. Pode, tudo isso pode. Só não pode esquecer quem fez isso por vocês. O mesmo Deus que andou no deserto com vocês, também quando você chegar na terra que emana leite e mel, quer ser celebrado. No deserto ele deu pão e água. Foi ele que sustentou. Agora quando chega em Jerusalém, na terra que emana leite e mel, deixa Deus para lá e eu já estou bem. Já não, peraí. Comam e bebam, façam para a glória de Deus. O mesmo Deus do deserto, repete comigo, o mesmo Deus do deserto também é Deus dos montes. Ok? Agora o texto diz para a gente sobre Filipenses 4:6. Nós não podemos deixar que o dinheiro nos distancie, correto? Agora Filipenses 4:6 diz assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma. Quero que você repita isso para mim, por favor. Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. O que é coisa alguma? O que você está pensando? O que você está falando? A conta não vai fechar. Esses dias, estava conversando com meu filho, ele foi para Israel com a gente, então ficou 15 dias fora, né? Aí ele, pai, se eu não bater a meta de tantos carros no seguro, eu vou perder meus bônus. Eu falei, com coisa alguma. Sabe o que é ter confiança em Deus? É saber que Ele vai chegar como chegou para Jesus no 40º dia. É saber que nós não temos a descendência, não temos nada a ver com Saul. Repita assim, eu e Saul
Somos muito diferentes. Você já entendeu o que eu quero falar, né? Saul é aquele que fala assim: o profeta não vai chegar, eu vou sacrificar. Não, se Deus falou que vai chegar, eu vou esperar. Se Deus falou assim, 5h59, eu vou esperar. Entendeu? Vai dar 6 horas, são 5h59, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Deus não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se foi Ele que falou, se não é coisa do teu coração, se não é falsa profecia, se foi Deus que falou, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele falou: Jeremias, o que você vê? Ele falou: eu vejo uma árvore de amendoeira. Era uma nova estação que está chegando. Deus falou assim: assim eu velo pela minha palavra. Ou seja, uma estação que anuncia a outra não tem nada a ver. Está no maior inverno. Como é que você vai acreditar que virando o relógio já chega uma nova estação? Assim também é noite. Hoje, daqui a pouco, 11h59, dando meia-noite, já é segunda-feira. Você não viu a segunda-feira, mas já existe. Você viu um vídeo que eu coloquei no Instagram sobre o Mar Vermelho? Quem acompanhou meus stories aí, os vídeos aí, os feeds, levanta a mão. Quem curtiu? Quem compartilhou? Quem não fez nada? Pecado. Presta atenção. O Mar Vermelho, Moisés está aqui. Repete comigo, Moisés está aqui. Aonde? Aqui. Saindo do oeste. Saindo do Egito. Jerusalém está no sul, no leste, no leste. O texto diz que Deus soprou um vento, não foi no oeste onde Moisés estava. O vento foi no leste. Então Deus começou à noite a abrir o mar de lá para cá. Assim são as coisas que Deus está fazendo hoje. A gente não vê, mas veja, esse que eu faço coisa nova. Ops! Já comecei a fazer coisa nova. Deus começa a abrir de lá para cá. Assim também é Deus agir na nossa vida. Por isso que não vale a pena oferecer sacrifício por vontade própria. Aquietai-vos mais uma vez, sabei-vos que eu sou o vosso Senhor. Quietinho. Acho que é o Salmo 113, ou 103, verso 13. Vê se é 103, verso 13. Ele chama a gente de filho e ele se coloca como um pai para a gente. Dá uma olhada. Se eu errar, eu vou falar. Salmo 103, verso 13. Vê se é, por favor. Salmo 103, verso 13. Assim como um pai cuida de um filho, Deus também. Não, Salmo 113, então, verso 13. Errei. 113. É 113? 113, vamos aí, 113. E o verso? Obrigado, crente. Aí, é bom ter teólogos aqui, né? Não, bota o 13. Não é? 113 ou 103, verso 13. É isso? Vê aí. Assim como um pai cuida de um filho, o Senhor cuida da gente. Vê aí. Ah, foi tu que errou, vaso. O Senhor é como um quê? Sabe por que algumas coisas não se relacionam entre nós e Deus, não acontece? Porque a gente não tomou posse de pai. Jesus veementemente ensinava: ore assim, pai. E a gente tem essa coisa do culto, né? De uma divindade, ao ponto de você pecar e falar: não vou para o culto, porque você tem Deus só na sua vida. Você não tem um pai. Qual o filho que erra com o pai e o pai não ensina o filho de volta, não aceita de volta? Tem correção? Tem. Mas se nós ficarmos somente na parte de Deus, nós seremos religiosos. Então ele veio adaptarmos, porque o relacionamento de divindade a gente não vai conseguir cumprir nunca. Mas o relacionamento entre pai e filho, a gente consegue. Então um texto diz: o Senhor é como um pai para os seus... Quem é filho de Deus? 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 O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso, compassivo para os que o temem. Ele é Deus? É. Ele é fogo consumidor? É. Ele é tudo em que nós vimos no Antigo Testamento? É. Mas ele se tornou o meu pai. Ele se compadece das minhas fraquezas, das minhas debilitações. O meu relacionamento com ele é de pai para filho. É de pai para filho. Então ele é o nosso pai.
Aí o Paulo diz em Filipenses 4, verso 6, volta lá por favor, ele diz assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam, agradecendo por tudo que você já tem, ou tudo que ele já fez. Então duas colocações ele diz pra gente aqui, ó, orar de fato pelaquilo que precisamos. Irmãos, quem pode confessar alguma coisa aqui agora levantando as suas mãos? Por exemplo, quem aqui é daqueles que pede mais do que precisa? Mais do que precisa. Você nunca orou querendo algo que está além do seu alcance, não? Hã? Você fala, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Quem já falou essa frasezinha? Hã? O iPhone 17 entrou aí você está com 15, 16. Se eu pudesse, meu dinheiro desse. Você precisa? O nome disso é o quê? Aí você vê uma casa, você está bem montado. Você vê uma casa e fala, essa mansão, se eu pudesse, meu dinheiro. É ou não é? Você está comigo aí, não? Você está vestido, você passa em frente a uma loja, vê aquela roupa, as mulheres estão aqui, não? Você vê aquele vestido, aquele look, você fala, se eu pudesse. Verdade ou não é? Qual é o nome disso? Oração sem sentido, sem propósito. Teu armário está cheio de roupa. Você está com uma moradia plena. Você está calçado, está vestido, está habitado, está sendo alimentado. Então Paulo ensina para a gente pedir em oração aquilo que de realmente fato é necessário. Porque eu vou pedir alguma coisa, por exemplo, eu vou pedir em oração algo que eu vou pedir a Deus agora uma BMW X6. O irmãozinho, você sabe quanto que é o seguro desse negócio? Você sabe quanto que é o PVA desse negócio? Então, se você consegue pagar o IPVA de 1.000, peça o que você consegue honrar. Não adianta ficar pedindo coisas em que você não vai dar conta. Por que muitas coisas não acontecem? A irmã está, eu quero mais um filho, mas está espraguejando, chamando de capetinho os dois que já tem. Senhor, me dá o terceiro filho, como se você não aprendeu a ser mãe ainda? Um temperamento totalmente confuso, descontrolado. Senhor, eu quero mais um filho. O pai está todo endividado por causa dos filhos que tem. Quer mais um para quê? Então nós estamos pedindo aquilo que a gente não vai dar conta. Tem alguém comigo aí? Não? Oi, gente. Shalom, família. Dá um abraço no vizinho rico que está do seu lado. Aleluia. Então ele manda pedir o que importa, o que nós temos coeficiente para administrar. Então ele traz duas coisas: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. E depois, tapa na cara, agradecendo por tudo que ele já fez. Ei, olha para trás, olha para trás. Você nasceu com essa roupa? Teu passado era o quê? Nu, já está vestido. Se nós olharmos para trás da nossa vida, nós passamos agora por uma catástrofe que dizimou. Era um Armagedon para nós. Éramos o fim do mundo. Centenas, não quero trazer tristeza, centenas e centenas de pessoas, milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo perderam a sua vida. Você está vivo. A sua mãe, a sua família e muitos dos seus amigos não daria nada por você. E olha você como é que está melhorando. Peraí. Alguma coisa já melhorou na sua vida. E a pior das ingratidão é quando eu costumo a olhar o que não foi feito, mas deixo de agradecer o que já foi feito. Acho que a pior ingratidão da vida é um marido ou uma esposa chegar e falar: você não comprou aquilo. Aí o marido chega lá, abre, mas eu já comprei isso. Você não fez aquilo, mas olha, eu já fiz isso. E assim a gente se relaciona com Deus. Dá uma olhada no vídeo que nós iremos colocar agora e vamos descobrir quem é Deus de verdade para nós. Por favor, Fabrício, deixa que eu apague a luz, aponte o vídeo aí. Atenção, 100% da igreja, por favor. Eu apago aqui. Dê um passo à frente se você levou lanche para a escola todos os dias.
Dê um passo à frente se todo ano você teve material novo e completo para levar para a escola. Dê um passo à frente se você tinha o que comer todos os dias. Dê um passo à frente se todos os dias você tinha café da manhã. Você vai fazer eu chorar? Dê um passo à frente se você já teve pelo menos uma festa de aniversário na sua infância. Dê um passo à frente se você sempre teve tênis novo. Vocês não falam só de mim. Dê um passo à frente se você comeu o seu primeiro pedaço de pizza antes dos 10 anos. Dê um passo à frente se você ganhou a sua primeira bicicleta antes dos 10 anos. Vocês vão fazer eu chorar. Dê um passo à frente se você sempre teve pai e mãe presentes na sua vida. Vocês vão fazer eu chorar. Agora dê um passo à frente, é o último. Agora dê um passo à frente se você teve que trabalhar na sua infância para ajudar dentro de casa. Tá bom. Pra que tu faz isso, amor? O que é que tu fez, ó? O que é que tu fez? Eu não sabia que ela chorava assim. Não, também. Dê um... Fique de pé. Dê um passo à frente. Tô brincando, gente. Eu já falei para vocês sobre a nossa infância. A gente era daqueles que trocava mochila, né? Na verdade, o irmão que estudava no horário diurno e a gente estudava na tarde, na verdade, manhã e tarde, para que um usasse a mochila de manhã e o outro usasse à tarde. Que chute, né? Nós éramos daquela fase do Itambé, em que a gente botava mais açúcar e mais água para render, né? Nossos filhos têm tudo. Tem tudo. Agora, colocando de forma lógica, humana, todo mundo entendeu o vídeo aqui? O pai estava atrás e a filha foi avançando, mas o avanço dela foi por quê? Porque o pai que estava atrás estava trabalhando e lutando. Imagine que Deus está aqui atrás e Deus está dizendo para você agora: dê um passo à frente. 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 Agora, se Deus falasse assim, agora a última frase: dê um passo à frente, quem morreu para salvar vocês? Quem somos nós na fila do pão, irmãos? Qual o direito que eu tenho de reclamar de alguma coisa que eu não consegui, irmãos? Qual o direito que eu tenho de fazer um questionário para Deus dizer que Ele não realizou aquilo que eu queria na minha vida, irmão? Qual o direito que eu tenho, irmãos? Se você olhar, você já andou mais do que você imagina. Se você olhar o lugar que você está, o que você está ouvindo, você era de barra, irmão. Essa hora você estava largado, todo mijado. Essa hora você já tinha tomado a surra do capeta. Olha onde você está. Você sabe quantos dedos foram apontados para vocês, maldizendo vocês. Deus transformou a maldição em bênção. Deus limpou de cima a baixo, deu uma veste nova, um nome novo. Então, olha de onde você saiu. Muitos de vocês são o melhor da família de vocês. Muitos de vocês podem dizer assim: da minha família não tem ninguém que conseguiu o que eu consegui. Não tem ninguém igual a mim. Não é somos soberba. Também não vamos oferecer uma falsa humildade muito aqui não. Mas muitos de vocês são exemplos na família de vocês. São dos melhores filhos da casa de vocês. Não é porque é mérito de vocês, não. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente para enxergar que desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha
ao favor daqueles que nele esperam. Alguém dá um passo à frente, aí dá uma salva de palmas ao Senhor. O que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos reconhecer, irmãos, e ser grato. Qual é o nosso tema de hoje? Contentamento. E o Satanás quer burlar, e esses caras de coach querem burlar, dizendo que você está sofrendo, que a tua vida não rompe, não prospera. Talvez você não acrescentou, mas você não perdeu nada. E só de não perder, já está ganhando. Já está ganhando. Então nós precisamos olhar esse vídeo com carinho e começar a reconhecer as obras de Deus. Quantos casaram, divorciaram e você está aí, irmão, casado? Quantos começaram a desistir? Eu falei no início do culto, e você está aqui firme e constante, irmãos. Talvez você não valoriza, mas você está rompendo mais um ano em Rehobote. É só você olhar que o mesmo Deus que sustentou no 10º ano, também está continuando a obra no 11º. O mesmo Deus cuidou das suas finanças, da sua saúde, da sua família, nesse ano, vai cuidar no próximo ano também, irmãos. Engraçado, nós tivemos no Monte das Bem-aventuranças, e lá foi ensinada a oração, foi ensinado o controle da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, no verso 25, Fabrício, por favor, ele diz assim, por isso lhe digo, não se preocupe com uma vida diária. Repete comigo, vida diária. Não se preocupe com a vida diária, se vocês terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante que a comida, o corpo não é mais importante que a roupa, ou seja, aquilo que nós vestimos e aquilo que nós comemos, a vida ainda assim é mais importante. Nesse mesmo episódio, Jesus diz assim, olha as aves do céu, não plantam, não fiam, e o Pai alimenta, olha os rios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Ele chama a gente de homens de pequena fé. Aí ele diz que essas ansiedades de preocupar com amanhã, eu fiz um cálculo aqui, colocando para a igreja de manhã, a gente sempre precisa de uma pessoa que ajude na nossa casa, uma mulher dona de casa que, ainda mais a minha esposa, vive, saiu, final de semana, está chegando agora. Você imagina, eu fiz uma pegadinha antes dela chegar aqui, tomara que ela não esteja ouvindo. Eu falei assim, eu vou te mostrar que é você que é a bagunceira de casa. Aí eu fiz um pacto com meus filhos, falando assim, bebeu, lavou, sujou, limpou. Vou mostrar para ela que ela que suja tudo. Não fala para ela, não. Aí o que eu fiz? Esses dias que ela está fora, em vez para comer fora, fala, olha aí, a bagunça da casa é você. Quando ela chegar, vai ver tudo arrumadinho. Fala, tá vendo? A bagunceira da casa é você. Não. Será que ela está escutando? Tem entrada de encontro não, vai entrando sentando, filho. Você ficar no final de semana inteiro curtindo, que o encontro é tremendo, né? Nada. Senta aí, filho. Presta atenção. Dá atenção aqui, ele diz sobre a vida diária, ele diz sobre o quê? Gente, agora vocês não vão ficar olhando para lá, né, gente? Olha aqui, diga vida diária. Lá em casa a gente sempre assim, tá estafado, tem que chamar alguém. Agora a gente acertou a menina lá, tá fazendo uma diária pra gente lá. Uma diária, irmão. Aí a Bárbara sempre tocou assim, quer ficar fixo não? A mulher falou assim, não, fixo não. Tipo assim, não me rebaixo não. Porque ela faz uma diária aqui, outra ali, 200, 250. Chega no final do mês, está com 6 conto. E se você for pagar um salário de uma empregada doméstica, é 1.500. Ela falou assim, não, filha, eu só faço diária, tirando bem. Eu peguei isso de forma espiritual, apliquei na vida da igreja hoje. Pergunta assim, como? Presta a ver, atenção. Deus chama a gente para a diária, mas a gente vive ansioso. Não andeis ansiosos pelo que a vez de comer, de beber ou de vestir. Quem aqui não pensa na aposentadoria? Não, preciso pagar meu INSS. Está correto, correto. Não, preciso trabalhar muito porque preciso ter uma estabilidade de vida. Tem gente que está lutando, e Deus está dizendo assim, meu filho, presta atenção na minha diária. E a gente está dizendo assim, não, é o final do mês que vale, é o tempo de serviço. Deus está dizendo assim, presta atenção na minha diária. A menina que faz faxina lá em casa, ela tira 5, 6 conto por mês. Não só ela não, mas outras que passaram. Teve uma que era muito legal, ficou amigo da família, chamada Didi.
A mesma coisa de diária. Gigi, você não quer trabalhar aqui não? Não, só trabalho por diária. Tirando onda, irmão. Tem gente graduada que não pensa assim. Tem gente que fez faculdade e ganha menos que uma faxineira. Quando nós aplicamos essa diária, nós aplicamos na nossa vida a dependência de Deus. Qual o nosso problema? Não, eu preciso ter um trabalho estável. Tem gente que tem um dom do empresariado, mas vive assalariado de uma matrícula, por quê? Pensa na estabilidade, mas nunca rompeu na vida. Tem gente que está com uma vida de Pedro, dentro do barco seguro. Jesus chama para o extraordinário, mas tem medo. Tem medo. Mas Pedro fala assim, eu vou pisar. E o resto? Não, eu prefiro estar aqui seguro dentro do barco. Quem tem essa segurança de vida? Dá uma olhada só, por favor, o que o texto diz para a gente. Em Lucas, capítulo 12, verso 15 em diante. Por favor, Fabrício. Em seguida, ele disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma propriedade muito fértil que produzia muitas colheitas. E pensou contigo, o que devo fazer? Não tem espaço para uma colheita. Enfim, ele disse, já sei, vou derrubar o celeiro e construir outro bem maior. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e todos os meus bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, come, beba e se alegre. Mas Deus disse, louco, você morrerá essa noite. Então para quem ficará o fruto do seu trabalho? Nós pensamos no amanhã. Nós pensamos numa coisa estável e às vezes que rende muito menos. E Deus está dizendo assim, está trocando um mês pela minha diária. Você sabia que uma diária de Deus pode pagar um mês teu? Vou repetir mais uma vez, uma diária que Deus dá pode ser maior do que o teu mês? Vou falar para 2 ou 3 pessoas que quiserem receber, uma diária de Deus pode ser maior do que o teu mês? A Bíblia diz que na obediência Isaac saiu, filho de Abraão, e o texto diz que ele semeou naquela terra, e uma semente que ele plantou valeu por 100. Quando nós estamos debaixo da direção, da unção de Deus, não tem que ter medo. Quando Deus fala assim, pode pisar fora do barco. Eu vou temer, você já tem uma palavra. Pisou! Aonde outra pessoa, biblicamente, a não ser Jesus e Pedro, tem um relato de que pisou sobre as águas e andou? Pastor, começa a contar a história. Vou contar, eu sei que o demônio já pegou o ouvido de muita gente dizendo assim, mas ele fracassou. Mas deixa eu falar que o anjo do outro lado vai avisar. O mesmo ele que fracassou, Jesus estendeu a mão e botou ele dentro do barco andando novamente. Algumas vezes vai acontecer da instabilidade. Mas para que isso? Deuteronômio 8:3. Para saber o que está no nosso coração. Se nós de fato confiamos ou não. De fato nós temos confiança ou não. Vida estável. Uma vez lá em 2011, 12, lançou um condomínio lá em Campo Grande, no Cachamorro. Alguém conhece Contemporâneo Resort? Conhece? Comprei uma casa lá. Olha assim, vou sair da rua, morar no condomínio e tal, não sei o que, beleza. Comecei a fazer parte do grupo, de vizinhança e tal. Aí tinha um cara que era policial e era meu vizinho, compramos no mesmo lado. Daqui a pouco estou vendo um comentário, a mulher não vai morar lá. O que houve? O marido morreu. Às vezes a gente faz plano. A gente faz planos até legal, lícito. Mas no meio do caminho, quem tem a sua vida por garantia? Quem aqui pode dizer assim, amanhã eu vou acordar vivão? Vai, Quem pode dizer que vai ter mais 1 minuto de vida agora, irmãos? Quem tem sua vida? Esse cara aqui, ele tinha um celeiro e falou assim, caraca, está produzindo, dando muito recurso. Vou derrubar o Wallace, vou fazer outro maior. Olha que parábola linda. E vou dizer para minha alma, come, bebe, descansa. Tu tem descanso para muitos dias. O que pega a gente é isso. É a gente pensar no amanhã e não pensar hoje. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então o que eu tenho que aprender? Eu tenho que viver da diária de Deus. Não foi isso que Deus ensinou? O pão nosso de cada dia? Numa oração, o pão nosso de cada dia. Não é o pão do mês, nem o pão do ano, nem o pão do INSS, nem a aposentadoria. Deus não deve. Não tem ninguém que entrou nesse livro ainda. Deus não deve nada para ninguém. E não vai ser você o primeiro, engraçado. Ele é dono do ouro e da prata.
nós precisamos afiliarmos a nossa paternidade, nossa filiação à paternidade de Deus. Fala para o irmão do seu lado, Deus quer te pagar uma diária. Quem quer receber a diária de Deus? A diária de Deus vale mais do que o seu sofrimento. Quando ele colocou o povo a caminhar no deserto, ele falou assim: varão, eu vou sustentar vocês, eu vou dar o maná de cada dia. Olha a diária de Deus, controlando a gente, colocando a gente. O problema é que a gente não quer depender de Deus. A gente não quer. Eu não estou dizendo viver da fé sem fazer nada, não, mas é confiança mesmo. É fazer o que Deus quer, o que Deus já mandou. Aí Deus começa a mandar maná. Aí Deus fala assim, ó, não trabalhe por semana e não trabalhe por mês e nem semestre, nem ano. Eu trabalho por dia. O maná tinha validade de quanto tempo? Diária. Aí no outro dia, enquanto a gente está nessa dependência de Deus, a gente está em fé com Deus. Que quem vive diária vive de oração. Deus me abençoou hoje, me abençoa amanhã. Mas quem vive do mês, não tem conta para fazer. Não tem como, o cara vive do mês. O cara tem uma matrícula, tem 2 matrículas, tem 3 matrículas. O cara é do estado, é federal. Enquanto Pedro tinha a garantia do seu serviço, da sua habilitação, estava lá, ó, um mar cheio de peixe, mas para ele não dava. Aí Deus chama aquele homem e falou, cara, vem para a minha diária. Eu quero dizer, a dependência de Deus. É de fato parar com esse negócio de falar que depende com os lábios, mas o coração está longe. Mas olha o que ele diz aqui no Mateus capítulo 6. Volta lá, por favor, Fabrício. Lembra lá? Não se preocupe com a vida diária, no verso 25. Não se preocupe com a vida diária. Quem aqui essa semana, hoje, verdadeiro, você não pode mentir. Olha para o irmão do celular e fala, se você mentir, vai ser pior. Então pergunta a ele, vale ser lhe perguntado alguma coisa? Já estou terminando, fala a verdade. Fala para ele, você vai falar a verdade? A minha pergunta é, quem essa semana andou preocupado com alguma coisa? Por exemplo, pastor, financeiramente. Andei. Caraca, 100%. Mas você que levantou a mão, calma, varão, abaixa, tá bom? Você que levantou a mão falou que andou preocupado. Quem aqui é cristão, apaixonado por Jesus? Levanta a mão. Então tá, quem é apaixonado por Jesus, levanta uma mão. Mas quem é apaixonado por Jesus e tem preocupações, levanta a outra. Não combina. Porque quem é apaixonado, confia. E o texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então eu vou lhe pegar pelo pé agora. Vou dizer que a maioria que levantou a mão finge ser cristão, mas não é cristão. Por quê? Olha o que ele diz no verso de número 32. Verso 31, por favor. Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Como é que vamos pagar essa conta? Olha para quem exige essa preocupação. Verso 32. Essas coisas ocupa o pensamento de quem? O que é um pagão? Um maconheiro, um traficante, um espírita. O que é pagão? Aqueles que têm outros deuses. Então você levantou a mão dizendo que ama Jesus, mas você tem 2 altares dentro de você. Um do teu amor e um da desconfiança. Quem é crente aqui? Não, vou perguntar mais uma vez. Cadê os engraçadinhos que levantaram a mão? Levanta aí, irmão. Eu sou crente, com prática dos pagões. Você não deve tomar remédio de ansiedade e depressão, porque há 2000 anos atrás alguém falou, basta. Você não deve ficar ansioso, com incerteza do futuro, porque ele tem um domínio e um controle de todas as coisas. Você não é pagão. Você não se batizou, não pode vinagre, não pode arroz. Você não batizou na poeira, você se batizou nas águas. Você nasceu de novo. Você é filho de Deus. A Bíblia faz uma comparação dizendo um pai. Se um pai sabe oferecer coisas boas para o filho, pedindo pão, ele dá pão, não dá pedra. Peraí. Se vocês acertaram na terra,
Como pai, será que eu, como Deus e Pai Celestial, vou errar? Jesus disse, se um pai acerta, quem dirá o vosso Pai Celestial? Eu acho que aqueles que levantaram a mão precisam reatar o seu relacionamento com Deus. Se estão servindo uma igreja, não um reino. Se estão fazendo parte de uma bandeira de uma igreja, Rehobote, todo mundo grita, Cristo. Mas na verdade, nós precisamos sair daqui como cristão de verdade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quem chamou, garante. Quem chamou, paga a conta. Quem chamou da graça, da saúde. Quem chamou, te abençoa na saída. Gente do céu. Tá queimadinha, irmã. Aleluia. Tá cansada ou não? O Senhor renova as suas forças, viu? Até porque a casa tá limpinha. Não vai ter trabalho nenhum em tudo. É só chegar e usufruir. Presta atenção. As irmãs aí, a paz do Senhor, irmãs. Amém. Vem cá dar um beijo no marido de vocês, está aqui? Cadê as irmãs? Estão aí? Tem marido ou não? A Delmara já foi pro banheiro. Olha lá. Pastor, tentei te ajudar, mas... Aleluia. Sentai-vos. Aqui, presta atenção. Nós levantamos a mão para dizer que Deus é nosso Senhor, sim ou não? Só que nós levantamos a outra mão para dizer que nós sofremos de ansiedade, com incerteza do futuro. Eu tenho um filho que vai ser de mim. Irmãos, a Bíblia diz que esses pensamentos desconfiáveis são de pagão. São pensamento de quem tem lá fora agora. Deus livre e guarde, vai se converter. Quem está enchendo a cara, quem está bebendo, quem está roubando, quem está matando. Quem é improdutivo no reino. Você está na presença de Deus, sentado ouvindo a palavra de Deus, com o mesmo pensamento que tem lá fora. Qual a diferença dele para você? Nenhuma. Ansioso quem está lá fora, ansioso quem está aqui dentro. Desesperado quem está lá fora, desesperado como quem está aqui dentro. Vai mudar esse comportamento hoje. Tem mãe que é tão agressiva e fala, nem que esteja na chinelada, mas vai mudar. Você precisa confiar no Deus que você serve. Se Deus falar assim, pisa fora do barco, dá um mergulho logo. Se Deus falar, vem, vem. Se Deus falar, vai, vai. Então, existem comportamentos que não te pertencem. Bota a mão na cabeça, irmão. Faz um culto de libertação. Fala, sai. Pensamentos. Presta atenção, irmãos. Contentamento. Deus está habilitando para nós a diária dele. E não paga mal não, viu? Paga mal não. Tem gente talentoso demais. Talentoso demais. Sabe que dá para atingir o ramo empresarial, mas aquela coisa, né? Nada contra. Aquela coisa de uma matrícula, uma estabilidade. Irmão, isso foi da época que o livro não era aberto para a gente. Isso é coisa lá atrás. Agora a gente abriu o livro. A gente tem uma consciência. Que evangelho? O evangelho verdadeiro, a prosperidade verdadeira. Era ensinado por nossos pais. Diferente desse. Nossos pais tinham pavor da igreja. Pelo menos eu da minha casa. E hoje é o que a gente está falando, o que a gente está lendo. Olha que coisa louca. Deus não deve nada para ninguém, não vai ser você o primeiro. Então esses pensamentos são dos pagãos lá de fora. Esses pensamentos são para quem não serve a Deus lá fora. E Ele chama a gente para quê? Para ter o domínio e o controle das nossas vidas, dizendo assim, de vocês eu cuido. Gente, foi bonito, viu? Vocês levantando a mão, apaixonados por Jesus, mas foi bonito. Vocês dizendo que tem ansiedade, preocupação com alguma coisa. Agora presta atenção, deixa eu fazer uma pergunta. A sua preocupação já resolveu alguma coisa? Cá para nós, não só piora? Sim ou não? A gente deixa de dormir, deixa de comer, né?
engorda sem comer, é ou não é? Tem gente que é gorda emocionalmente. É porque come e não fala, fulano come demais, não é não. É emocional. Tem gente que é doente, mas não é por doenças de formas reais, não. São doenças emocionais. Mas o Senhor quer nos curar nessa noite. Diga, eu vou receber o contentamento de Deus. O Senhor falou para os discípulos assim, ó, vai lá e fala para o dono daquele burrinho que eu preciso dele. Jumentinho, né? Jumentinho estava amarrado para algum serviço de carga de alguém. Aí o Senhor falou assim, vai lá e diz para o dono do jumento. Quem está te prendendo, diz para ele, me solta. Me solta. O Senhor está me chamando. Quem quer ver na dependência de Deus? Dá uma salva de palmas para ele, por favor. Nós finalizarmos aqui, Jó e Paulo têm a mesma tipologia para mim. O Jó, ele colocou a palavra na boca de Paulo quando eu falei para vocês aqui sobre contentamento, nu eu vim, nu eu vou ficar. Como que a gente sabe com uma pessoa contente? Presta atenção, muito importante esse final. Presta atenção. Como com uma pessoa contente de verdade? Quando ela tem, quando ela não tem, ela tem o mesmo sorriso. Parece ser difícil, mas é a pessoa que adquiriu o grau da confiança do contentamento. Paulo lhe diz assim, ó, em Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, dá uma notada aí. Sei viver na necessidade, contente, ok? Mas também sei viver na fartura. E ele diz assim, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, vazio, com muito ou pouco. Para quem gosta, no verso 13 ele diz assim, por quê? Porque eu posso todas as coisas, porque ele quem me fortalece. Se estou de estômago cheio, posso todas as coisas. Estou de estômago vazio, posso todas as coisas. Agora presta atenção. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, se prostrou com o rosto no chão e disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir daqui. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Agora no verso 22 diz que em tudo isso, Jó não pecou a Deus. O que Jó perdeu? Diga, 10 filhos. Se você olhar o texto, havia um homem na terra de Ur, mais rico do Oriente. Era ele. Do dia para a noite esse homem vira pobre. E o texto diz que ele não blasfemou a Deus. Não pecou. Por quê? Jó era contente. Tem gente que só é contente quando casar. Ah, quando eu casar vou me tornar uma pessoa feliz. Vai ser a pessoa mais triste. Porque antes do amor ao próximo tem o teu. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então tem gente esperando o externo acontecer para resolver o interno. Tem gente esperando um salário maior para ser feliz. E não é o salário maior que vai te fazer feliz. Vai te colocar numa dependência. O texto diz que Jó era rico, mas ficou pobre. Deus, firme. O texto diz que Paulo tinha comida, firme. Não tinha comida, firme. Então o texto mostra para a gente pessoas estáveis, em que nada na vida que acrescentava ou tirava, mudava a forma de elas enxergar o mundo, mudava a forma de elas enxergar a Deus. Quando nós olhamos aqui sobre esse homem da parábola que construiu, esse homem estava colocando a sua felicidade no teu celeiro maior, mas aquela noite, o espírito da morte ia pegar ele. Jesus falou assim, essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado para ela. Para o cristão, a palavra contentamento pode ser a coisa mais difícil da vida, mas pode ser o seu racional para você caminhar com Cristo a partir de agora. O que é o contentamento? Contentamento é entender que aquilo que não chegou para você, ou aquilo que Deus não vai te dar, é livramento, é cuidado de Deus. O que é contentamento? Contentamento é quando Deus dá tudo, você está contente, mas quando Ele tira tudo, você está contente. Contentamento de Deus é a suficiência, é você se adaptar, é você estar feliz. Por quê? Porque os anéis saíram, mas os teus dedos continuam. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai sair de você. Vocês levantaram a mão,
dizendo que mesmo amando Jesus, vocês estão preocupados. E ele diz que vocês e os pagãos são a mesma coisa. Você vai ser curado hoje. Você vai ser crente autêntico, cristão autêntico. Você vai lançar sobre ele tudo aquilo que já perdeu o controle na sua vida. O que você não sabe mais opinar. O que você não sabe decidir, vai dizer: Deus, eu aceito o teu sim. E também aceito o teu não. Eu vou entender que a partir de hoje, o que acontecer foi aprovação sua. E o que não acontecer, também aprovação sua. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mesmo o povo do Antigo Testamento, sendo um povo rebelde, que merecia severas punições, o texto diz que sandálias e roupas não envelheciam. Um Deus que cuida mesmo sem a gente merecer. Por quê? Porque ele não deixa de ser Deus porque a gente quer deixar de ser filho. Ele cuida, ele não oscila. Ainda que você permaneça infiel, todavia ele é fiel. Pastor, tem áreas da minha vida que eu estou exausto. Tem áreas da minha vida que eu não sei tomar decisões. Eu estou, como o Senhor falou, de verdade, eu estou no paganismo. Porque eu desconfio muito, eu tenho muito medo do amanhã. Eu tenho muito medo se não vou dar o que comer para o meu filho, se não vou deixar minha esposa desagradada, se eu vou ter o que comer, o que pagar o aluguel, botar gasolina, se eu não vou conseguir pagar o plano de saúde. Enquanto esse medo te dominar, fica tranquilo, você, o idólatra, é a mesma coisa. Você sabia o que me tirava da minha empresa? O que não fazia eu romper no ramo que eu falei assim, no meu empresariado, o que fazia eu não sair da empresa, era o plano de saúde que eu tinha dos meus filhos. Como é que eu vou pagar um plano de saúde desse? Não tem como, Unimed na época, não tem como sair dessa empresa, e Deus querendo me chamar para o ramo empresarial. Eu tive que romper. Se começar um ciclo novo, você tem que romper com o antigo. Ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus com confiança, ou você vai viver servindo a Deus de falsidade, com desconfiança. Josué, ele olha para o povo e fala: se Deus é Deus, sirva. Eu e minha casa confiamos no Senhor, serviremos ao Senhor. Meus filhos nunca deixaram de ter plano de saúde. Já são 20 anos. 20 anos. Nunca deixaram. Nós precisamos ser cristãos autênticos. O autêntico é aquele que confia. Quem desconfia da esposa é porque é amante. Porque o amante, ele começou a se relacionar devido à traição. A mulher era casada, aí começou a se relacionar com ele devido a uma traição. Então o amante sempre vai falar assim: eu não confio. Por que ele não confia? Porque você traiu o outro estando comigo. Mas se a gente não tem traição com Deus, se nós somos literalmente casados com ele, se nós somos a noiva dele, não tem que ficar ligando. Aonde você está? Demorou. O telefone acabou a bateria. Que negócio é esse? Eu confio. Porque quando Deus dá, ele garante. Agora, quem quer ter uma vida de fé verdadeira? Pastor, preciso melhorar muito. Depois dessa palavra, eu estou muito descontente vivendo na igreja. Eu acho que eu até tenho que me converter e me batizar de novo. Será que pode? Pode não, tem que tomar vergonha. Se você hoje quer ter uma plenitude de confiança em Deus, sem decisões para tomar, se sentiu hoje tocado por essa palavra, eu queria fazer uma oração com você aqui nesse altar, se é possível. Se nada mexeu contigo, fica aí.